Professora, 5 minutos. Tá. Perfil de competência. Como é que nós fizemos isso lá no São Camilo? Nós começamos analisando o que a gente chama de top performers. O que é isso? Dependendo do cargo, e a gente trabalhou lá com lideranças, reforçando aquilo que o Fabrício comentou agora há pouco, eu tenho que trabalhar as lideranças, gastar minhas fichas nesse profissional, porque com certeza daí a cascata desce para o lado operacional. Né? Então, eu vou analisar os top performers, ou seja, quem são os melhores profissionais que eu tenho na instituição dentro daquela função? Quem são os meus modelos de competência? O que eu posso absorver desses modelos na hora de contratar um profissional similar, para uma função similar? Além disso, eu tenho também como opção a análise do grupo de profissionais similares, ou seja, ele é um gerente, não é um gerente de enfermagem. Não estou contratando um mesmo gerente, não é um top, eu não vou usar o top performance, mas eu vou usar algo que se assemelha. É um gerente, só que agora é de manutenção. Com certeza vai ter diferença nessas competências. A competência que um gerente de enfermagem tem que apresentar é diferente do conjunto de competências que um gerente de manutenção tem que apresentar. Né? Então, só que eu posso usar aí coisas parecidas. É um gerente. O que um gerente dentro do Hospital São Camilo precisa ter? Seja ele de enfermagem, seja ele de manutenção. E a análise de modelos externos. Bom, vou contratar um ouvidor para o meu hospital. Não existe isso no hospital, é novo, então eu não tenho como ter um modelo de competência, eu preciso buscar isso fora. Como é que isso acontece em outros hospitais? O que eu posso aproveitar destes perfis que eu vejo lá fora, de competências, para o meu hospital, para a minha realidade? Em cima disso, eu vou definir as atribuições e os indicadores. Ou seja, vou levantar todas essas competências que são, pelo menos, as chamadas essenciais. Ou seja, o que no mínimo, esse profissional tem que desenvolver dentro dessa função. E dentro dessa definição, agrupar aquelas competências que são similares. Então, ele saber ouvir e saber falar em público, eu posso agregar como uma boa comunicação, como uma competência de comunicação. Agora, eu tenho que definir e conceituar claramente essa competência, porque, por exemplo, criatividade para mim, no meu hospital, pode ser uma coisa, pode ser solução de problemas. E criatividade no seu hospital pode ser inovação. Então, se eu defino uma competência e agrupo isso, eu tenho que explicitar o que eu quero dizer com aquela competência. Porque vão ter vários avaliadores que vão ter que olhar pelo mesmo ângulo, pela mesma ótica. Senão, cada avaliador vai estar avaliando uma coisa diferente. E aí nós ficamos sem parâmetro. Então, isso tem que estar, inclusive, registrado, né? Escrito qual é a conceituação que se tem dessa competência, dessa outra e assim sucessivamente. Próximo. Então, aí vem o processo em si. Primeiro, o perfil da vaga que foi levantado. Então, aquilo que a gente já está cansado de saber e que todos nós temos, de uma forma ou de outra, dentro da instituição. Qual é o salário, qual é o horário de trabalho, local, benefícios, quais são as atribuições daquele cargo, o motivo da contratação, se é substituição, se é uma vaga nova, ampliação, qual é a área de atuação, nível de subordinação, tipo de contratação, se é efetivo, se é temporário. Como é que é o perfil desta vaga? Até aqui é o perfil da vaga. E aí nós temos, da mesma maneira que o estilo tradicional, o perfil pessoal profissional, que são aqueles requisitos que a gente também está acostumado a estabelecer. Idade, sexo, endereço, experiência. Tem que ter 2 anos de experiência para entrar no meu hospital para trabalhar na área de recepção. Exigências legais, tem que ter CRP, tem que ter o Corém, tem que ter inscrição não sei aonde, né? Conhecimentos específicos, ele tem que ter feito um curso de tal coisa, porque aqui no hospital é a técnica que nós usamos. Então, tudo isso está dentro ainda do perfil pessoal profissional. Isso tem a ver com o quê? Com aquela parte da competência que está relacionada a conhecimento e habilidade. Né? Ainda estamos falando de uma análise de currículo. E aí, é a primeira etapa, com certeza.
Eu vou receber esses currículos, vou analisar o que se encaixa dentro desse perfil da vaga e dentro do perfil pessoal e profissional que foi estabelecido em conjunto com o contratante. A partir daí, eu chamo aquelas pessoas, nunca no número superior a 10. Normalmente a gente vê processos seletivos que colocam 20, 30 numa sala. Como é que você acha que você vai ter condição de avaliar a competência de 30 pessoas que estão juntas, aglomeradas numa sala? É humanamente impossível. Se você quer fazer realmente a seleção por competência, você tem que pensar num processo mais demorado, sim, mas com mais profundidade. Então, você tem que ter um número menor de pessoas. Para fazer a análise comportamental, com dinâmicas, com vivências, com testes situacionais, e aí nós adotamos o psicodrama como uma metodologia de trabalho que, ao nosso ver, enriqueceu muito, porque deixa à vontade o candidato para ele se mostrar realmente de uma maneira natural e espontânea. Espontaneidade e criatividade é a base do psicodrama. A análise individual também usando o psicodrama. Análise individual não se restringe apenas àquela entrevista que a gente também está acostumado a fazer. Né? Fale-me de sua história, o que você fez, como você resolveu tal coisa. Isso é importante? Com certeza. Mas entender a pessoa que está respondendo aquilo é mais importante ainda. Então, o psicodrama, nesse momento, ele é muito rico. Nessa análise individual, a gente leva um tempo considerável. Normalmente, a gente vê entrevistas de seleção sendo feitas em 45 minutos, 1 hora, né? Ou até bem menos que isso. No processo que a gente desenvolveu lá, a gente levou, no mínimo, 1 hora com cada candidato. 1 hora, 1 hora e 20, somente nessa entrevista. Sendo que existia um entrevistador e existia apenas um observador. Para que depois eu tenha com quem trocar figurinhas sobre coisas que foram analisadas, vistas, percebidas por um e outro. A partir daí, sim, o laudo final. Um laudo que foi emitido não só para a chefia imediata desse cargo, mas para o RH e para os superiores, além daquela chefia. Um laudo onde se mostra todo o processo, etapa por etapa, e isso é importante o RH pensar em registrar isso e apresentar isso, principalmente considerando um processo mais demorado como o de gestão por competência. Você tem que apresentar o resultado do que você fez, não só em termos quantitativos, está aqui o candidato, são 5, mas em termos qualitativos, o que foi feito para chegar a esse resultado? Como é que foi o procedimento? Quem participou? O que foi apresentado em cada etapa? E a entrevista final com o requisitante, que depois de ter passado por nós, esses candidatos, os que estavam mais adequados ao perfil estabelecido, foram encaminhados ao hospital para que o próprio RH, junto com a chefia que vai ser responsável por esse candidato, faça também a sua apreciação, tenha também um contato mais próximo com esse candidato, individual, para fazer as suas observações e decidir. Nós, como consultoria externa, não decidimos e não entregamos o candidato perfeito para o hospital. Nós acreditamos que a pessoa mais indicada para fazer isso é a pessoa que vai trabalhar com ele. Né? Então, o que nós ajudamos e instrumentalizamos para que essa escolha seja mais fácil de ser feita. Mas isso é uma decisão da instituição. E para terminar, um exemplo só para vocês do gráfico de performance que é apresentado neste relatório, neste laudo final, que é aquilo que a gente estava falando de quantificar, de mensurar a competência. Então, no meu laudo, eu não apresento somente que fulano, Antônio, candidato Antônio se saiu bem, mostrou isso, mostrou aquilo, mas eu mensuro isso. Eu quantifico essa competência dele e coloco isso numa forma numérica, num gráfico. E ali a gente tem os scores inferior, médio superior e superior. É feito toda uma média, todo um cálculo em cima da planilha que cada um dos avaliadores preencheu na sua análise, para poder chegar àqueles números, em cada uma das competências que foram pré-estabelecidas. Tá? Por isso que é interessante a gente se prender àquelas competências realmente essenciais.
Porque se a gente começar a destrinchar 25 competências, você quer alguém realmente ideal, você quer um super-homem. E achar esse super-homem vai ser complicado. Então, pense nas competências como uma ferramenta a mais para afunilar a sua escolha enquanto RH, enquanto gestor. Então, pessoal, a seleção por competência, na visão externa, que é a proposta que foi trazida aqui, depois vocês vão verificar isso, como é que aconteceu dentro do hospital, mas na visão externa, a proposta é justamente dar subsídios. Então, ferramentas e trabalhar em parceria. Muita gente é contrária à utilização de uma consultoria num processo seletivo tão profundo, tão específico. Mas é uma oportunidade de se criar uma parceria junto com o RH, que está dentro do hospital, para fazer um processo que, muitas vezes, pela falta de tempo e de recursos, o RH não tem condição de fazer sozinho. Porque esse é um processo mais demorado, sim, que exige mais recursos, sim, mais conhecimento específico em algumas áreas, sim. Então, dependendo da situação do hospital, realmente compensa a utilização dessa metodologia por uma empresa externa. Até porque essa metodologia, ela tem um custo. E é claro que você não vai usar isso somente para o lado operacional, mas pensando nas suas lideranças, é algo que pode compensar bastante. Muito obrigada, fico à disposição.